Boa noite a todos. Boa noite aos nossos irmãos que não são visíveis aos olhos da matéria e estão conosco nesta casa de oração em busca do alimento espiritual que vem de nosso Senhor Jesus. Mais uma vez aqui agradeço a oportunidade de reencontrar amigos e de poder estar nessa casa que já vem há tanto tempo. Vocês me ouvem bem ou preferem o microfone? Não precisa? Então hoje nós vamos refletir um pouco a respeito do tema ama, mas vamos seguir um caminho dentre tantos outros que a doutrina nos oferece. Mas hoje quem vai nos ajudar a refletir é o livro Paulo e Estevão. E vamos à segunda parte, ao capítulo 3, lutas e humilhações. E de lá destacamos uma passagem em que encontramos o seguinte ensinamento que nós demoramos para entender, precisamos de alguns séculos para poder entender o que está registrado na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos de 2 a 4. Quando Paulo registra: conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora dele, não sei, Deus o sabe. E ele foi arrebatado ao terceiro céu. E este tal homem, se no corpo, se fora dele, eu não sei, Deus o sabe. Ele foi arrebatado ao paraíso e lá ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. E esse registro de Paulo ficou séculos sem entendermos exatamente quem era este homem e quais eram essas palavras inefáveis, que quer dizer de uma beleza indescritível, que nós não tivemos acesso. Até que Emmanuel, no livro Paulo e Estevão, vai trazer para nós de que sonho Paulo falava. Na verdade, ele descrevia uma experiência que ele mesmo vivenciou no mundo espiritual. E que com a doutrina espírita entendemos que, no momento do sono físico, emancipado, ele foi até o mundo espiritual, onde teve um encontro com Abigail e Estevão. E o que acontece nesse sonho que ele diz que são lições que ele recebeu de uma beleza indescritível? Tais lições foram aquelas que fizeram com que ele conduzisse o seu trabalho de divulgação do Evangelho até a sua desencarnação. No mundo espiritual, ainda Saulo, ele vai se encontrar com Abigail e Estevão. Ele está vivendo um momento muito difícil na sua trajetória. Ele não está entendendo como trabalhar pelo Evangelho, que rumo seguir. É quando ele tem a oportunidade de dialogar com esses dois espíritos que ele conheceu quando encarnado e teve uma relação muito próxima com Abigail, que foi sua noiva, e Estevão, que era o irmão de Abigail e que morreu apedrejado por uma ordem do próprio Saulo. E ele vivendo aquele drama e pedindo auxílio, e à medida em que ele vai dizendo que as coisas estão difíceis, esses espíritos vão dizendo para ele: desanimar, Saulo, a luta mal começou. E quando, no decorrer do diálogo, ele vai percebendo que Estevão começa a se afastar e que esse momento estava chegando ao fim, ele não poderia deixar de pedir a Abigail que o orientasse. É quando ele formula as 4 perguntas muito conhecidas que se tornaram, a diretriz, como seguir os ensinamentos partindo dessas orientações de Abigail. Nós ficamos muito presos às perguntas e às respostas muito curtas de Abigail.
mas nós precisamos entender melhor quais são as mensagens. E hoje vamos ficar com uma pergunta só. Assim que ele percebe que Abigail também começa a se afastar, Emmanuel registra que Paulo começa a formular várias questões íntimas. Ele precisa de uma orientação. E entre elas, ele escolhe primeiramente perguntar a Abigail: que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? E ela responde: ama. E nós achamos lindo, né? Ama a resposta de Abigail, mas ela sabia o momento em que Saulo estava vivendo. Ela conhecia as dores daquele momento e responde a ele: ama. Talvez, como é seu nome, por favor? Jefferson. Talvez eu chegando para o Jefferson e dizendo para ele, diante de algumas situações em que ele estivesse passando: Jefferson, ama. Ele poderia me dizer: você está falando isso porque não sabe o que eu estou vivendo no momento. Quando Abigail diz a Saulo: ama, ela sabia o que ele estava passando. E haverá momentos na nossa vida em que Jesus nos convidará para o amor, quando nós estivermos como Saulo, caídos, de joelhos, vivendo momentos muito difíceis, porque era exatamente essa sua situação. Então vamos pensar, refletir em para quem Abigail diz ama e em que circunstâncias ele estava. Saulo, nesse encontro no mundo espiritual com Abigail, já haviam se passado 3 anos do encontro dele às portas de Damasco com Jesus. Ele já tinha ido para o deserto, lá ficado mais de 3 anos, e agora, se sentindo mais preparado, embora não soubesse que caminho tomar, ele deseja trabalhar pela divulgação do Evangelho. Mas Abigail vai dizer para amar alguém que se encontrava na seguinte situação, e nos coloquemos nas devidas proporções do que estamos vivendo. Ele, ao aceitar Jesus, sofreu o abandono de todos, familiares e amigos. Às vezes na nossa caminhada, mesmo com muitas pessoas em volta, podemos viver a nossa solidão do deserto. Ele aceita o Evangelho e sofre o abandono das pessoas. Saulo vai perder brilho, posses, títulos e posição social. Ela diz para amar alguém que naquele momento estava sem direção. Imagine na vida quando parece que tudo à nossa volta nós vamos perdendo. E mesmo assim o convite do Cristo é: ama. À época, ele era considerado alguém muito inteligente, com uma carreira promissora à frente. Mas como alguns passaram a vê-lo depois do encontro com Jesus? Para alguns, agora ele era um louco, que perdera o juízo por causa do sol escaldante do deserto. Mas para outros, Saulo era considerado um traidor de Moisés, que cedeu aos feitiços do carpinteiro de Nazaré, que morreu crucificado entre 2 ladrões. Saulo, ainda contra ele, tinha um pedido de prisão. Ele era considerado um foragido. E o Sinédrio desejava que ele fosse capturado para ser preso, porque agora ele era um perigo, uma ameaça.
Foi para esta pessoa que Abigail disse: ama. Mas diante de tudo isso, ele ainda, para sua família, era acusado de que a sua atitude levara sua mãe à morte. Por ele abandonar Moisés, seguir Jesus e ser considerado alguém como louco, sua mãe entrou num profundo desgosto e morreu, porque ele era a esperança de que a família continuasse com prestígio, com nome e principalmente ele tinha um cargo importante no sinédrio. Era este homem que agora estava diante de Abigail pedindo auxílio. Quem eram seus amigos agora? Pessoas pobres e perseguidas como ele. E talvez Saulo estivesse vivendo a situação mais difícil. Agora que ele tinha a verdade, ninguém acreditava nele. Há momentos na nossa vida em que a gente diz: não, agora eu sei, é este o caminho, é isso que eu desejo, eu tenho certeza. Sinto em mim que encontrei, ou seja um caminho na vida pessoal, ou seja um caminho profissional, ou mesmo um caminho religioso, e encontra diante das pessoas a incompreensão. E foi para ele que Abigail disse: ama, Saulo. Se você deseja adquirir a compreensão e o que é desígnio da vontade de Jesus. E ele não tinha dúvida, era isso que ele queria. Ele só não sabia como atender a própria frase que disse a Jesus: Senhor, o que queres que eu faça? Mas ele não vai rapidamente formular a segunda pergunta, como nós sempre já caminhamos, e aí a gente sabe, decora as respostas de Abigail. Ama, trabalha, espere e perdoa. Não, ele não pergunta rapidamente. E Emmanuel cuidadosamente vai registrar o que ele vive naquele momento. Ao ouvir ama, ele entra numa profunda reflexão. E Emmanuel registra que ele vai questionar para si mesmo que ela estava falando de uma virtude divina e o quanto isso pediria dele esforço, porque é amar segundo os ensinamentos de Jesus. Saulo pensa e reflete. Ela não está me dizendo um ama, como às vezes a gente mesmo pensa: ama, é simples, é só amar. Não. Ele entendeu que a orientação de Abigail era: ama segundo os ensinamentos do Cristo. E para nos ajudar, e para entender o que são esses ensinamentos do Cristo, e se esta obra, Paulo e Estevão, tem uma relação com as obras da codificação, porque se não tiver uma relação com as obras da codificação, não é uma obra que merece de nós a atenção e principalmente considerarmos as suas lições, porque o nosso alicerce são as obras de Kardec. Todas as outras precisam estar baseadas na obra de Kardec. Então vamos pensar. Ama, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11. Amar ao próximo como a si mesmo. E vamos buscar rapidamente algumas orientações. E eu vou aqui estar juntando, porque são os itens 8, 9 e 10, mas vou estar juntando aqui as lições de Lázaro, Fenelon e Sansão. O que eles vão dizer para nós com relação ao amor e o que isso tem a ver com Saulo e principalmente com o nosso dia a dia.
Nesses itens, nós vamos ter inicialmente no item 8, dizendo que o amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. Quando a gente diz o amor resume toda a doutrina de Jesus, não é só o amor pela palavra. Se resume toda a doutrina, foi exatamente o que Saulo entendeu. Eu preciso amar de acordo com os ensinamentos do Cristo. Então já não é um amor à nossa maneira, como muitas vezes nós enxergamos, mas é o amor como o próprio Cristo disse para nós, porque ele deixa, o único mandamento que ele deixou: um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros, como eu vos amei. Agora já é a pergunta: o que Jesus me orientaria em tal situação? O que o Evangelho me ajuda para tal situação? Esse é o exercício da lei do amor que resume toda a doutrina do Cristo. Mas vamos caminhar dentro desse texto e observar o quanto Saulo entendeu a mensagem. Porque o texto continua dizendo que a lei do amor, a lei de amor, ela substitui a personalidade, porque ela leva a fusão entre todos os seres. Saulo precisou muito esquecer a sua capa, porque de doutor do Sinédrio, ele precisou caminhar entre, e se pensarmos a sua época, entre pessoas comuns, o que não se acontecia. Ele precisou entender que o doutor não poderia servir ao Evangelho, porque ele sempre seria menos do que Jesus. Trazendo para o nosso dia a dia, não é rasgar diplomas, não é descer de cargos, mas em qualquer lugar que estivermos, precisamos entender que nós estamos a serviço do Evangelho e diante de Deus sempre somos pequenos. Diante de Deus não são títulos que nos deixam grandes, mas sim a vivência do bem que podemos fazer ao próximo. Então a lei de amor diz, não é o título do Jefferson, mas é o Jefferson como pessoa, agindo através de sua profissão ou do que ele possa fazer, mas em benefício do próximo. E Saulo precisou entender muito bem isso, que daquele que estava do alto e que ditava as regras, precisou caminhar entre as pessoas mais simples e aprender com Ananias, com Barnabé, que quem eles eram diante da sociedade. E o texto continua dizendo, feliz aquele que ultrapassa a sua própria humanidade e que vai ao encontro daquele que sofre, ampliando o seu amor. Vivemos o Evangelho, nos amando como ensina o Evangelho, naqueles momentos em que a gente consegue esquecer um pouco nós mesmos em benefício do outro. Quando nós, às vezes, sacrificamos alguns horários nossos, sacrificamos, às vezes, um pouco do lazer para poder atender aquele que precisa. E quando a gente diz, nossa, hoje eu quase não pensei em mim, mas pude ajudar muitas pessoas. É passar muitas vezes por cima daquilo que nos deixa mais à vontade para que a gente se sinta passando pela porta estreita, que é auxiliando aquele que necessita. No texto também diz, feliz aquele que ama, porque não conhece as misérias, nem do corpo, nem da alma. Saulo, no mundo espiritual, estava diante de Abigail e Estevão. A gente tem até dificuldade para imaginar o estado do corpo físico de Estevão
quando ele desencarna, porque ele foi apedrejado até a morte. Como estava esse corpo? Abigail vai desencarnar de uma tuberculose, aquela época. Então imaginemos, e Saulo teve a oportunidade de ver os dois corpos. E no mundo espiritual ele vai ver dois espíritos saudáveis e felizes. Então feliz aquele que ama, porque aquele que ama consegue, mesmo diante das dificuldades da dor, da enfermidade, ele consegue encontrar uma paz interior. E ele será, se não no decorrer da enfermidade, feliz quando deixar este corpo físico, porque conseguiu oferecer amor mesmo enfermo. E a gente vai dizer, como é que um enfermo pode amar? Imagine alguém que esteja atravessando um problema de saúde e saiba ser grato àquele que cuida. Saber ser grato a quem cuida é oferecer amor, dizer obrigado, fazer uma oração por aquele que está cuidando, que está ofertando a sua atenção, agradecer a medicação, que se ela não resolve, ela ameniza, porque sem ela seria mais difícil ainda. Amar é aplicar o Evangelho em ação na nossa vida. E Saulo pôde ver exatamente diante dele dois espíritos que, por amar, eram felizes, como está registrado em o Evangelho. Ainda nesse texto nós vamos encontrar, Jesus disse, amai ao próximo como a vós mesmos. E aí no texto pergunta, e qual é o limite desse próximo? Será a família? A seita? A nação? Não, é a humanidade inteira. E isso Saulo viveu na pele. E a época de Saulo, quanta honra ter nascido numa ou noutra família. E ele, que não estava recebendo amor naquele momento, nem da própria família, precisou aprender a criar novos laços de família, a ponto de se sentir o pai espiritual de Timóteo, a ter Lucas como um filho do coração. Aprendeu a amar além dos laços consanguíneos. E quantas vezes o nosso esforço de aprender a olhar para os outros. Tem uma letra de uma música de uma banda, se não me engano essa banda é de Curitiba, que diz, que ele quer paz para os filhos dele e para os filhos de outros pais. Quantas vezes oramos pelos nossos, e a própria oração pode se estender pelas outras pessoas. Desejamos o bem de nossos filhos, mas outros também são filhos de outros lares. E Saulo precisou aprender a amar além do laço consanguíneo. A seita, ele pertencendo à lei mosaica, precisou romper barreiras e ser o apóstolo dos gentios, que eram o que era considerado a exclusão de uma sociedade. E ele foi ofertar, além dos muros da sua seita, porque já não era mais servir a Moisés, mas era servir a Jesus, e servindo a Jesus, servindo a Deus. Então não somos nós espíritas, católicos, evangélicos, somos filhos do mesmo Pai. E ofertar o respeito, ofertar a solidariedade, a fraternidade a todos os nossos irmãos. Não, eu gosto do Jefferson porque ele é espírita como eu. Eu gosto do Jefferson porque ele é meu irmão. Mas aquele outro irmão de outra religião também. Eu tenho uma experiência interessante com a minha coordenadora, que foi minha coordenadora enquanto eu estava no magistério, e que é evangélica.
E nós tínhamos uma frase muito interessante, eu e a Beth, a gente dizia: Jesus nos une, embora em caminhos diferentes. Então é amar além do nosso rótulo. É isso, amar ao próximo. E também vai dizer amar além da nação. Nós ainda precisamos nos dividir por países, mas Jesus deixou muito claro que essa divisão ainda é necessária para que consigamos trabalhar pelo progresso do planeta e porque nós ainda precisamos enquanto núcleo, porque ele disse que é Pai nosso. Ele não disse será o Pai daqueles que seguirem o Evangelho, é Pai nosso. Então, nós ainda precisamos destes rótulos, mas não podemos esquecer que quem se encontra do outro lado do planeta também é nosso irmão. E que nesta encarnação está vivendo uma experiência naquela região. Mas que nós viveremos experiências onde for necessário para a nossa evolução. E vai fechando essa reflexão dizendo que o amor, no seu sentido profundo, é ser honesto, leal, responsável. É atender ao outro na medida do que podemos e ver a humanidade como nossa família. Falar do Evangelho, do amor, sem cumprir com respeito e honestidade as nossas obrigações enquanto cidadão, não estamos vivendo a lei do amor que Jesus trouxe. Chico Xavier tinha uma frase que eu acho muito interessante. Quando perguntavam para ele: Chico, como é que você vive as leis de Deus? Ele respondia: respeitando as leis dos homens. Porque tudo é de Deus. Então, quando nós aprendemos que o respeito enquanto cidadão faz parte de uma morada onde tudo é de Deus, saber nos comportar e respeitar e ser leal, responsável, cumpridor dos nossos deveres, e não só isso, mas vivendo nos nossos próprios deveres o Evangelho, estamos vivendo a lei do amor. Mas teve uma situação para Saulo. Se tudo isso para nós já é de pensar e difícil, Saulo ainda não formulou a outra pergunta, Abigail, porque ele vai pensar assim: se é amar segundo Jesus, Jesus disse que também teríamos que amar os nossos inimigos. E aí ele pensa: quão difícil é essa tarefa? Quão difícil é ofertar compreensão, afeto àqueles que não nos entendem. E por que ele está fazendo essa reflexão? Lembra o início da fala? Qual era a situação dele? Todos haviam lhe virado as costas. Só que se ele quer adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo, os inimigos não poderiam ficar de fora. E aí já traz um incômodo para todos nós. Porque se o esforço de amar aquele que nós consideramos não é fácil, pensemos no esforço de amar ao inimigo. E aí nós também fazemos um pouco de uma interpretação equivocada. Mas aí o que eu disse? Se amar ao próximo está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, amar o inimigo, capítulo 12, que Kardec foi muito esperto, deixou um capítulo do lado do outro, que era para a gente não fugir desses capítulos. Capítulo 12, amar aos vossos inimigos. E para Saulo isso era muito forte, porque nós vamos encontrar no registro desse capítulo, Fenelon vai ali fazer um trabalho para nós vamos encontrar um registro que à época, quando Jesus disse isso, causou muito impacto, porque Jesus está registrado no Evangelho de Mateus. Ouviste o que foi dito: amareis o vosso próximo
e odiareis os vossos inimigos. Aí Jesus dá uma ordem. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Orai por aqueles que vos odeiam. Fazei o bem por aqueles que vos perseguem e caluniam. Se quiserdes ser filhos do Pai que está no céu. Então, para Saulo, naquele momento, ele sabia muito bem e vivia muito bem a lei mosaica. Porque quando ele considerou Estevão um inimigo, ele ordenou como sentença a sua própria morte. Agora, para seguir Jesus, que foi a orientação que ele pede a Abigail, ele precisaria também o exercício de aprender a amar o inimigo. E nós pensamos que amar aos inimigos é a mesma afeição que amar a um amigo. E o próprio Evangelho vai dizer que não. Se o Jefferson tem alguma desconfiança a meu respeito, se eu já fiz algo para ele que tira dele a confiança em mim, como é que ele pode ter por mim o mesmo carinho e o mesmo afeto que ele tem pelo Jarbas? É Jarbas, né? É Jarbas? Não, eu sempre confundo. Wagner. O mesmo carinho que ele tem pelo Wagner que inspira para ele confiança. E nesse registro vai dizer que amar os inimigos é não desejar o mal a eles. Quando o desejo, aquele pensamento vem, fazer, o que Jesus disse? Façam uma oração. E fazer o bem é, diante de uma oportunidade, de algo auxiliá-lo, não perca a oportunidade. E auxiliar alguém que precisa não significa caminhar juntos. Mas não sentir alegria em ver alguém que nós no momento não conseguimos ter afeto, quando ela cai e a gente diz, demorou, mas chegou. Mas saber que aquele que erra está contraindo uma dívida dele para com a lei de Deus. E enquanto está endividado para com a lei de Deus, não é possível ser feliz. Porque de acordo com a questão 614 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta o que a gente pode entender por lei natural, os Espíritos vão dizer que a lei natural é a lei de Deus, a única para a felicidade verdadeira do homem. Então tem muita felicidade que ela é artificial, mas é a única para a felicidade verdadeira do homem. E o homem só é infeliz quando se afasta desta lei. Então aquele que machuca, que ainda comete atos que prejudicam o outro, se afasta da lei de Deus. E ao se afastar desta lei, não é possível ser feliz. Embora às vezes se engane que já é feliz, ou que está feliz. E é o próprio Cristo que vai dizer, se você ama só quem te ama, qual é o mérito? Se aqueles de má vida também amam aqueles que os amam. Mérito é quando nós fazemos algo que passa da nossa obrigação. E no próprio texto vai continuar dizendo para nós que amar ao próximo é o princípio da caridade, mas amar ao inimigo é a sublimação deste princípio. Eu vivi quando eu tinha 17 anos, 18 anos, uma situação muito interessante. Nós éramos um grupo, fazíamos magistério juntas e todos os dias íamos juntas para a escola, tínhamos que pegar ônibus, éramos ali umas 5. E uma delas, eu não gostava. O que ela me fez? Não gostava. Então eu evitava ficar perto, eu evitava sentar junto, então eu estava sempre fugindo dela. E às vezes quando ela conversava comigo, eu não era nada agradável. Um dia, descemos do ônibus e as colegas iam ficando, eu era
eu ficava, depois seguia ela e mais uma amiga, porque elas duas eram as últimas. Nesse dia, ela, posso dizer o nome pelo amor que tem por ela hoje, a Sueli disse para a outra, pode ir que hoje eu não vou. E eu admiro, porque nós éramos muito jovens, ela ter tido essa postura. Ela parou e disse para mim, por que você não gosta de mim? Eu disse, não tenho nada contra você, você não gosta de mim. Eu gostaria de saber o que eu te fiz para você não gostar de mim. E eu não tinha nada para dizer para ela. Porque eu não queria dizer para ela assim, eu não gosto de você porque eu vou com a tua cara. Mas ela nunca tinha me feito nada. Ela falou, porque se eu te fiz algo, eu queria corrigir. Porque eu queria ser sua amiga e não consigo. E eu não tinha nada para dizer. Foi quando dentro de mim mesma eu pensei, eu não sei porque que eu não gosto dela. E fomos num exercício de tentar nos aproximar, o que não é fácil, gente. Porque você precisa romper alguma coisa dentro de si. Mas a gente foi se aproximando, a ponto de eu ser madrinha de casamento dela na época. E quando a primeira filha dela nasceu, eu tive a emoção de ser tia, que depois eu fui entender sendo tia dos meus sobrinhos, mas a emoção foi a mesma. Às vezes, nós, para viver o ensinamento da lei do amor, precisamos romper. Porque se algo existia entre eu e ela, que eu já trazia de outra encarnação, isso precisava acabar. E ela deu o primeiro passo. Muitas vezes nem lembramos mais porque não queremos aproximação com uma pessoa. E aquilo já ficou para trás há tanto tempo. O exercício de buscarmos viver o Evangelho. E finalizando este capítulo, Fenelon vai registrar de uma maneira que eu gosto muito. Os espíritos que estão um passo à nossa frente gostam muito de nos chamar de filhos. Naquele sentido carinhoso de dizer, olha, presta atenção em mim, né? Presta atenção que eu tenho para te oferecer um auxílio para que doa menos, para que caia menos. Porque Fenelon vai registrar assim, meus filhos, não vos esqueçais que o amor vos aproxima de Deus, mas o ódio vos afasta dele. Amar segundo os ensinamentos de Jesus também é o exercício de ir diminuindo o sentimento de ódio, de rancor que possa estar dentro de nós. Talvez não vai ser possível o abraço e o aconchego junto a essa pessoa, mas se a gente conseguir deixar essa experiência do corpo físico, odiando menos, com menos ressentimento, estamos no trabalho de nos aproximar mais de Deus, porque esses sentimentos nos afastam dele. E Saulo precisou viver isso nos seus 30 anos de divulgação do Evangelho. Quantas vezes precisou sentir o ódio de uns, o desrespeito de outros, mas continuar com uma meta que era, eu desejo aprender a viver o Evangelho. Nós, ainda muito longe de conseguirmos viver o tanto que ele viveu, pelo menos eu, que o nosso exercício seja de sermos pessoas agradáveis por onde andarmos. Que no nosso local de trabalho, quando chegarmos, o nosso bom dia possa ser aquele bom dia de alegria contagiando. Se pela manhã busca o pãozinho na padaria, que se ninguém deu o bom dia, o primeiro bom dia da balconista, seja o nosso. Que por onde estivermos, possamos começar a pingar Evangelho, porque esse é o exercício de amor que podemos oferecer. E Saulo vai viver isso até chegar o final da sua caminhada. E nós não imaginamos, não paramos para pensar, mas como é que ele chegou com esse corpo físico? 3 vezes sofreu
sofreu as 39 chibatadas, sofreu afogamento, foi apedrejado que até acharam que ele estava morto. Então, imaginem esse corpo físico. Eu arrisco dizer, dentes quebrados, muitas cicatrizes. Como é que este corpo, que era o instrumento da sua caminhada, estava? Mas este corpo vivenciou as experiências que ele mesmo precisava para abrir os seus horizontes diante do Evangelho. Saulo vai ser condenado e decapitado. Quando deixa o corpo físico e vive as primeiras perturbações, ali quando da desencarnação, quem vem ajudá-lo e recebê-lo é Ananias, que vem ajudá-lo. E quando ele, ali diante de Ananias, vai viver essa emoção, já está desencarnado, mundo espiritual. Ananias diz para ele: Saulo, qual é o seu primeiro desejo? Agora já Paulo, né? Paulo, qual é o seu primeiro desejo? E ele, gente, talvez isso vale para as coisas que a gente faz e que fica pesando no Evangelho. Ele podia dizer: bom, quero ver para onde eu vou, né? Porque olha o que eu fiz. Deixa eu contar o que eu fiz, né? Ele diz assim: desejo visitar Jerusalém, cidade em que cometi tantos crimes, e orar em gratidão a Jesus. Sem o corpo físico, vou ali tão rapidamente, estão em Jerusalém. Ele fica de um ponto da cidade que ele consegue visualizar toda a cidade. Cai de joelhos e começa a orar em agradecimento a Jesus. Os espíritos que estão em volta se emocionam com a cena. E Emmanuel vai registrar no livro que, neste momento, no céu, desenhou-se um quadro de beleza singular. Como que rasgando o céu, 3 vultos luminosos surgem. Jesus à frente, Estevão do lado direito, Abigail do lado esquerdo. Estevão e Abigail se adiantam. Estevão envolve Paulo num abraço, Abigail segura suas mãos. Ele quer falar e não consegue, tomado pela emoção. Mas o que é mais importante para nós? À medida em que Jesus vai se aproximando, Paulo, busca o olhar de Jesus para ver a sua aprovação. É como se ele pudesse dizer assim: Senhor, eu consegui viver o Evangelho na medida das minhas possibilidades. Veja o trabalho que ele fez, mas ele deseja buscar de Jesus a aprovação. E quando o seu olhar encontra o do Cristo, Jesus sorri e diz: sim, Paulo, sê feliz. Vem agora em meus braços, porque é da vontade de meu Pai que os verdugos e os mártires se reúnam para sempre em meu reino. E Saulo, junto com Abigail e Estevão, seguem com Jesus. Viver o Evangelho não é listar as coisas que a gente faz. Viver o Evangelho é saber: eu sempre estou a serviço do Cristo, e estando a serviço dele, sempre faço menos que Jesus. Mas o que eu faço, Jesus aprova e aceita à medida em que foi feito em serviço de alguém. Então, muito mais do que ficar pensando: nossa, eu faço tanto por fulano, tanto por Beltrano, Senhor, eu estou na dedicação de dar o melhor que posso para ter a oportunidade de ser um servo, uma serva do seu Evangelho. Porque quem sabe um dia, chegando ao mundo espiritual, penso que não seremos recebidos pelo Cristo diretamente, mas pelo nosso anjo da guarda, e ele sorrindo e a gente dizendo: olha, eu tive aflições, eu tive dificuldades,
mas não desisti de viver o Evangelho como eu podia, de servir, de acreditar que todo sacrifício vale a pena para que eu não viva as misérias, nem do corpo, nem da alma. E o nosso anjo da guarda dizendo, sim, ser feliz, vem, porque na medida do que você podia, realizou o que era preciso. Ama, segundo Abigail, busca viver todo dia no exercício do Evangelho. Ama não são palavras, ama é a ação, é dedicação, porque Deus, Ele se alegra com tudo que fazemos no bem. E eu gosto muito daquele ditado popular, o pouco com Deus é muito. Nunca ache que faz pouco. Se for com amor do Evangelho, sempre será o muito que podemos dar. Que Jesus nos abençoe, que Saulo seja o nosso exemplo de dedicação e que, como Abigail disse a ele, Jesus diz a nós todos os dias, ama.